Vamos falar sobre a festa que rolou na casa do Big Brother, cheia de polêmica, né, Menino, Voz do Além? rendeu, hein? Rendeu. Eu achei que essa festa não ia dar nada e rendeu. Aliás, quando a gente fala polêmica aqui, gente, não necessariamente é que a gente ache. Muitas vezes a Sim. gente acha, outras vezes não, mas a gente tenta trazer pra vocês coisas que reverberam aí na internet, Sim. que o pessoal comenta muito sobre os É. acontecidos lá na casa, Sim, né? assim como quando a gente diz algumas coisas aqui, não necessariamente a gente concorda com essas coisas. Exatamente, né? A gente só tá falando o que aconteceu. Mas se você gosta de Big Brother Brasil, é a sua primeira vez aqui, a gente fala de reality, de fofoquinha, de react. Se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além. E a gente vai ser muito bem-vindo você aqui, né, Voz do Além? A gente Sempre, vai adorar te sempre, receber, então não saiba. deixa de se inscrever. Ontem na festa, era uma festa aí que teve o Pedro Sampaio, foi uma festa patrocinada... Pedro Sampaio, vai. Tan, 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 não era? Igual a DJ Deolane. Tan, tan, tan. O que acontece, gente? Eu falei DJ Deolane por causa de um meme que Do tem meme, na internet, né? Deolane que participou da Fazenda, inclusive, né? Uma Fazenda. Mais ou menos, né? Metade, mas né? ela saiu, mas participou. Participou. Ah, o que acontece? Teve aí a festa com o Pedro Sampaio, foi uma festa patrocinada pelo McDonald's. E por conta disso, a festa já começou com polêmica. Já. Porque o que acontece? Tiveram algumas charges, algumas historinhas contadas aí, desenhadas, que, se eu não me engano, foi a própria produção que pegou com os participantes algumas histórias deles. Acho que no momento das entrevistas lá, né? Deve ter Preliminares sido. do Big Brother, né? Como já sabia que ia ter o patrocinador em algum momento, então teve história de todo mundo, ó. Tem uma história Passava aí no telão. do Davi, depois também teve história do Lucas assistindo a história, todo mundo assistiu a história. Só que E a história tinha a ver com a vida da pessoa, né? Por exemplo, o Davi tava lá com a Mani, que é a namorada dele aqui fora. E relacionada ao McDonald's, uma história Isso. que teria em relação a isso. E o que acontece é que a Beatriz, na sua história, a história dela termina dentro da festa. Uhum. E isso fez com que o pessoal entrasse em uma de que talvez a Beatriz fosse a favorita. Porque todo mundo ficou pensando assim, principalmente a Pitel. Aham. Se todo mundo tem uma história, a história de todo mundo finaliza lá fora, por que a história da Beatriz finaliza aqui dentro na do charge, programa, né? no momento da festa? Porque ali, ó, Sim. festa BBB 24, a festa do McDonald's, inclusive tinha esse arco ali, né, Que quando lembrou eles Amy. passavam. E aí todo mundo ficou muito pensando sobre isso, principalmente a Pitel. A paranoia foi crescendo, foi ficando grande, Exatamente. A Pitel comenta aí, ela fala com as outras pessoas assim, a galera nem disfarça. Aí o Bin fala, nem disfarçaram. E aí a Fernanda diz, e nem faz sentido. A história não era porque não tinha dinheiro. A história não era porque não tinha dinheiro e queria dividir com um amigo o hambúrguer. Aí a Raquel fala assim, mas eles incrementaram a história dela. Aí a Pitel diz, mas o dela é o único que termina aqui nessa festa. Aí a Raquel diz, mas será que foi o que ela botou na história, né? Que ela terminaria ali? Sim. Aí a Pitel diz, não tinha como ela botar essa festa aqui. E aí Porque eles aparentemente, a historinha da Beatriz lá da animaçãozinha Aham. era que ela tava dividindo o negócio com os amigos dela, só que Aham. como terminava aí na festa, eles falaram que não fazia muito sentido. Sim. E que a Não produção... tinha conexão a história dela com terminar a história ali naquela festa. E que a produção teria colocado esse final meio que forçando, já que a Beatriz, teoricamente, aqui fora, seria a favorita. favorita. Isso dentro da visão deles lá. Sim. E aí eles seguem falando. A Giovana fala assim, pra gente tudo é sempre um sinal. E aí a Pitel fala, é um sinal porque é a única história diferente. É a única que termina nesse lugar aqui no dia de hoje. Sim. Aí a Giovana fala que fala sobre o programa. Aí a Pitel, PQP. É a única. Se vocês não querem que entregue o ponto, aí complica, porque pra mim, aí o Bin fala, é por isso que eles estão dando chacoalhão, ela já tá pegando no ar já. E a Pitel diz, é esquisito no mínimo. A Raquel fala, é esquisito mesmo, eu também tinha reparado isso, mas eu não quis comentar. E a Fernanda fala, é chato, né? É chato real, independente da paranoia, é chato. Eu acho que o Bin tava falando desse negócio aí, ela pega no ar já, porque foi até uma coisa que eu pensei no último ao vivo que o Tadeu teve com a Bia, e que eu falei, nossa, lá dentro eles vão ficar encucados com isso daí. E que eu acho que essa história aí da charge só incrementou. Por quê? Por quê? O último ao vivo que o Tadeu fala com a Beatriz, eles ficam um tempão. Muito tempo. Que foi depois da prova de resistência. Ela conversa com o Davi e com a Beatriz, mas ele conversa bastante com a Beatriz. O Tadeu dá muito tempo de tela pra ela e ele não corta ela, né? Tem uma hora assim que ele corta, mas depois de muito tempo, eu pensei, o pessoal lá dentro vai ficar encucado com isso. Quando ela dá a munhequeira também
também de mira, né? Ela tem uma justificativa grande, ele fala reduz, e ela não reduz. Sim, então talvez ela já tá aproveitando esse tempo do ao vivo, segundo o Bin aí, porque ela já tá sacando que aqui fora ela tá grande, tem entendeu? uma hora até que a Pitel fala com o pessoal assim, eu vou apertar aquele botão, eu vou embora. Amanhã quando ficar verde vai tocar e eu vou apertar. Amanhã quando ficar o quê? Quando ficar verde, né? O botão ficar verde. E aí a Yasmin fala, para, não fala isso nem brincando. Mas você vê que durante toda a festa, a Pitel vai ficar com isso bastante na cabeça. Isso vai ficar ali reverberando na cabeça dela. Sim. Ela vai comentar durante vários momentos, a gente ainda vai mostrar que tem um momento até que ela chora. Você percebe que ela meio que desiste mesmo do programa. Menino, mas eu fico imaginando, Felipe, lá você não tem referência aqui de fora. Então é aquilo que a gente tava falando nos vídeos aqui atrás. A gente julga ela porque a gente tem um olhar aqui de fora. Mas se eu estivesse lá dentro, talvez eu fosse agir igual. Então, eu acho que tem duas perspectivas interessantes sobre isso. E eu acho que elas se complementam e ao mesmo tempo se cruzam, e ao mesmo tempo não tem nada a ver uma com a outra. São muito complexas. Em que sentido? Pra mim, existe aí um elenco muito, muito fraco no sentido de se colocar dentro do jogo, não né? Peita, a gente vê aí que é um elenco que fala, mas pouco faz, fica muito deitado na cama, fica cheio de teorias, às vezes teorias boas, interessantes, mas não coloca nada em prática. Sim, o Tadeu já apareceu e já falou menos. Para de ficar pensando menos e se. Inclusive, os discursos do Tadeu têm sido muito claros. Eles pegam esses discursos, comentam com eles sobre 30 minutos, eles ficam lá dentro refletindo, depois eles esquecem o discurso completamente. Sim. Então a gente tem isso. Tem de um lado um elenco que vai se entregando, então tudo que vai pegando de informação, ao invés deles tentarem ir pra cima, criarem as histórias deles, irem atrás de histórias, não. Eles simplesmente vão largando mão. Então, de alguma forma, a gente sabe que essas fics que eles vão criando não são nada mais do que reforçando o próprio elenco que entrega na mão do Davi, da Beatriz e de outras pessoas o enredo o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, a gente tem essa perspectiva. Ao mesmo tempo que tem isso que o Voz do Além tá falando. A gente já comentou aqui em outros vídeos, né? Que quando você tá dentro de um lugar, como é o Big Brother, a câmera, ela mira a conversa mais interessante. A gente sabe que às vezes quando toca uma música ao acordar, muitas das vezes sim uma dica pra aquele participante. Porque, por exemplo, a Fernanda já reclamou que nunca toca o Djavan, só tocou na festa dela. Enquanto, por exemplo, a gente já viu tocar Joelma no dia que a Alane, num dia que ela volta do paredão, no outro dia toca Joelma, que é uma artista que ela gosta muito. Além disso, a gente também já viu, lembra aquela discussão que teve entre Juninho e Alane quando ele fala que ela tinha voz de Sepultura, quando ela grita? No outro dia, a música que acorda eles é uma música de rock. De um rock internacional, né? do cantor cantando. Então, assim, você. Cantor cantando como? Cantando, né? Assim, com a voz mais grave. Então você percebe que são dicas, sim, pra quem tá ali dentro. O tempo que o Tadeu conversa mais com uma pessoa, apesar do Tadeu tentar conversar com todo mundo, o tempo que ele conversa mais com uma pessoa. A Beatriz ter feito aquele lance lá no show do Xande de Pilares, de ter subido na escada, não foi chamada a atenção. Só foi chamada dias depois, quando eles também chamam a atenção da Yasmin por conta da estalecada. Verdade. Então essas coisas... Nossa, você tem uma memória boa, cara. A pessoa vai absorvendo, mas eles também comentaram em momentos separados sobre isso. Se você for olhar também, o Xande vai até a festa, é um dos cantores preferidos da Beatriz, canta a música dela, depois vai a Joelma, que é uma das cantoras preferidas. Então a gente vai ver nos próximos dias, por exemplo, eles mais encucados quando acontecer a festa de Parintins, com a Isabelle lá dentro. Então você percebe que é claro que isso são sinais pra quem tá lá dentro. Algumas coisas aí eu considero até que é uma coincidência mesmo, né? Mas que lá pra dentro eles não vão sacar como uma coincidência. Exatamente. Então você percebe que o que eu acho é isso. A maneira de... O que você faz? É como na vida, né? Quando te entregam alguma coisa, o que você vai fazer com aquela coisa? Quando você tem um problema, qual é o caminho que você vai? A história da limonada, né? Você pode pegar e simplesmente esperar. E às vezes tá cansado mesmo, faz parte, mas entender que foi aquela a sua escolha. Ou então você pode tentar modificar alguma coisa, né? Verdade. E você percebe que esse elenco não tenta modificar nada. Eles simplesmente reclamam. Fica num ar pro público como pessoas muito invejosas, pessoas que não gostam de ver o brilho do outro, porque você reclama e não faz nada. Exatamente. É um elenco Lady. É um elenco Lady. Lady que fica o tempo todo. Se fosse eu. Mas ao mesmo tempo fala, eu sou planta, se eu for pro paredão eu saio. Então assim, você não consegue entender muito bem, Você falou esse negócio aí da música, que a Fernanda e a Pitel elas estavam reclamando que eu não tava tocando música do Djavan. Tu viu que depois tocou?
Na festa. Passou um tempinho e tocou a música do Djavan, que nunca tinha tocado. E é isso, né? A produção, ela fica ligada, né, gente? De olho. É claro, é um jogo que, por mais que não tem 100%... É como qualquer notícia não tem 100% de imparcialidade, Sim. um jogo também não tem 100% de informação externa. Lógico que tem. Sim. De alguma forma, as percepções do que acontecem ali, o contato com o Tadeu, o que é falado no discurso, às vezes a própria voz do Big Boss que chega pra chamar a atenção de determinado participante, aquilo tudo são informações que eles vão captando ali dentro, na pressão do jogo, no confinamento e nas teorias. E é aquilo que a gente fala também, fora as coisas que a câmera não consegue pegar. Sim. Que é um olhar, que é uma risadinha. Não, e por exemplo, ontem, tava o pessoal dançando, né, na festa. Tava a Alane, Beatriz, a Isabelle dançando. E aí o Lucas tem uma hora que ele levanta e fala assim, eu vou lá dançar, tirar a câmera delas. Aí a Fernanda e a Pitel riem, ele começa a dançar e a câmera vai e vira pra ele. Sim. Então assim, são coisas que a gente não percebe. Mas quem tá ali dentro consegue sacar. Sim. Quando você tá conversando aqui e a câmera tá aqui virando pra gente. Aí se a gente continua conversando e a câmera vai captar outra pessoa, você já pensa assim, essa conversa não tá interessante. São coisas que acontecem lá dentro, porque como a gente diz, é um jogo filmado e é um jogo da palavra. Então as pessoas que estão lá dentro, elas vão pegando esses macetes, né, ao longo do tempo. Você vê às vezes alguém conversando com alguém e alguém faz assim, ó. E olha pra câmera. Isso acontece Isso muito. acontece demais se você se acompanha no pay-per-view, no Globoplay. Bobeira. Alguém conversando e alguém pega e faz assim pra ver se a câmera tá olhando, se aquele momento é importante, né? É verdade. E faz parte do jogo você sacar isso e usar isso a seu favor. E tem uma maldade de hoje em dia de você ter, por causa das redes sociais, você sacar muito isso também. O que tá sendo interessante, o que não é, o que é filmável, o que é instagramável, o que não é. Isso aqui virou meme? Isso aqui não virou? Exatamente. Como é que eu posso ser mais engraçada? Exatamente. E aí, inclusive, o Lucas conversa com a Yasmin sobre isso depois. Ele fala assim, de verdade, Yasmin, eu acredito que aqui não estamos só pelo prêmio. Claro que eu vim pelo prêmio, mas tem outras coisas que envolvem também. Acho que ela tem um futuro brilhante, falando sobre a Pitel. E aí Yasmin diz, também tenho certeza disso, mas eu entendo a frustração dela. E aí o Lucas fala, eu vim pra ser campeão dessa P. Você sabe mais do que ninguém do quanto eu me esforço pra isso. Então isso acaba frustrando. E aí isso vai ser assunto durante toda a noite. Eles vão ficar comentando bastante sobre isso. Só que um outro assunto também que foi bastante polêmico aí na internet foi a questão do Lucas conversando com a Pitel sobre ele estar aí um pouco inseguro em relação ao almoço do anjo, onde ele espera o vídeo aí da esposa dele. Ele fala assim, eu tô muito inseguro com uma parada. Aí a Pitel fala, o quê? Quer falar? É sobre o quê? E aí o Lucas diz, amanhã, o vídeo do anjo, se a Camila vai aparecer ou não. E aí a Pitel pergunta uma coisa que ela já perguntou em outro momento, né? Por que ela não iria aparecer? Você percebe que a Pitel quer ouvir da boca dele o que ele tá achando sobre essa percepção. E aí o Lucas fala assim, eu não sei o que tá passando lá fora. Aí os dois dão uma risada e eles começam a cantar. Gente, na hora! A música que tá rolando no fundo. Que é uma música que chama... Eu até fui atrás pra saber qual música que era, porque eu não conhecia. Chama Sinais do Sorriso Maroto. E eles cantam exatamente essa parte aqui. Presta atenção. Amor, se levei tempo demais. Eles cantam... Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Meu bem, nunca te vi assim. Nem só de amor se vive uma relação. Cada detalhe que perdi foi um grão. E quantos grãos... Tá bom, se não pega copyright. Você para, não pega copyright. Gente, aí eles cantam esse trecho. Perdão, amor, se levei tempo demais. Eita. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei em só olhar pra mim. Então, isso foi uma coisa assim que a internet comentou muito. Parece até que foi combinado, né? Porque o que acontece é que sim, o Lucas está percebendo, já percebeu. É claro, né, gente? A gente já sacava isso. Mas ele não tinha admitido tanto, assim, verbalmente, que a insegurança dele estava relacionada ao que poderia estar sendo mostrado aqui fora, que nada mais é do que está acontecendo lá dentro. Mas, meu amor, ele continua fazendo. Exatamente. Durante a festa, ele vai ter momentos aí que ele volta a interagir de uma maneira açucarada, carinhosa e com tudo mais. Pitel, Pega na mão dela ali, depois ele morde o dedo dela. Ela faz carinho na cabeça dele. Então você percebe que não é a conversa em si, você pensa assim, nossa, então agora parou. Não parou. Não parou. E aí, como é que é?
Vai e continuar. aí eu não entendo. Vai continuar. Uma outra polêmica que teve aí bastante na internet foi a questão do Davi ter comentado mais o Matheus com a Isabelle sobre o Pedro Sampaio. Supostamente eles deixam a entender que é o Pedro Sampaio ter olhado muito pra Isabelle. A Isabelle fala assim: não, maninho, eu não tenho essa percepção, não. Aí o Davi fala: é porque você não tava vendo e tava dançando. Virava o bumbum e ele olhava assim. Aí a Isabelle fala: ah, não, agora na minha cabeça vai ficar doida. Porque eu vou ficar pensando: ah, será que eu fiz alguma coisa de errado? E esse homem tá me olhando porque estão falando algo lá fora. Tipo assim, será que ela fez alguma coisa no jogo que estão falando muito dela aqui? E aí ele fica olhando pra ela por conta disso? Sim. Aí o Davi fala: ele tava te olhando com um olhar de desejo. A Isabelle fala: para, Davi, olha já, ele deve ser casado. E aí o Matheus chega na conversa e o Davi fala: só quem viu fui eu e você. Matheus, você é homem. O cara, que é o Pedro Sampaio, tava ou não tava olhando pra ela com olhar de desejo? Aí o Matheus fala: era 3 olhares pro lado e 2 pra ti. E aí isso repercutiu muito na internet, algumas pessoas entendendo como uma brincadeira entre amigos, outras pessoas achando muito inconveniente a maneira como o Davi fala, Sim. como o Matheus concorda. Então foi uma polêmica bastante comentada na internet. Tem gente também que lembrou pela fala da Isabelle, que era parecida com a fala que a Yasmin teve quando o Davi foi conversar com ela. Lembra? Tá lá no que começo. Que ela falou: agora eu tô com medo de como as coisas estão lá fora, entendeu? Entendi. Então isso foi uma polêmica bastante grande na internet. Sim. Num outro momento, o Davi e a Alane conversam sobre jogo aí. E aí eles estão falando sobre, principalmente sobre a indicação da Beatriz, sobre o que pode acontecer no jogo. E aí o Davi fala assim: Matheus ouviu uma conversa no banheiro que eles estão pensando que a Bia vai colocar a Pitel. E aí a Alane fala assim: é justamente isso. Eu tava no sofá e a Lady tava brincando. Quando o Buda for dar o discurso do anjo, ele vai falar que vai dar pra uma pessoa especial e eu vou pensar que sou eu, mas é a Pitel. E aí o Buda ficou calado, segundo a Alane. Ou seja, ele deve estar em dúvida de dar pra Pitel, Lady ou o próprio Bin. Mas é bom porque a Bia nem vai colocar ela por conta daquele negócio de 5ª série. Eles acham que a Bia vai mandar ela. Então eles conversam aí. A Alane acha que a Bia vai mandar a Giovana. O Davi fala que ele acha que a Bia deveria mandar a Yasmin, porque ele acha que a Giovana, ela sai por ela mesma nos próximos paredões. Sim. Então eles ficam discutindo sobre isso, observando sobre jogo, né? A Bia ainda não bateu o martelo dela, né? Pelo menos eu não vi ela ser enfática. Ela sempre tá levantando 2 nomes, Dois né? nomes. O da Yasmin e da Giovana. Mas ela fica muito, às vezes, pra Giovana, às vezes muito pendente pra Yasmin. Vamos ver como isso vai se dar durante esse domingo antes do paredão. Sim. Vou aproveitar esse momento pra agradecer as mensagens que vocês enviaram pra gente. A gente já volta a falar sobre o jogo. E se você também quiser enviar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. Ou então no comentário fixado desse vídeo tem um link e você consegue enviar a sua mensagem aqui pra gente. Agradecer aqui, ó, deixa eu voltar. A Vitória Assis. Oi meninos, estou adorando os vídeos do BBB e queria pedir um oi pro meu gatinho Joaquim, que inclusive ama assistir vocês. Beijo, Vitória. Manda um oi pro Joaquim. A Adriele também mandou: menino, sou de Uberlândia, Minas Gerais, ao lado do Triângulo Mineiro. Eita! Sigo vocês desde a Água de Separar Sabores, que é lá do outro canal. Nossa, ó quanto tempo! Manda um alô pra minha cadelinha Cacau. Beijos. Um beijo, Adriele. Cacau? Tá mandado oi. Muito Marquinhos bom. Frois aqui com a gente de novo. Que delícia. Marquinhos! Estava revendo um react seus dos banheiros. Que a gente já fez reacts aqui no canal. Tá. Onde foi mencionado o vaso sanitário verde. Aqui em casa tem. Eu lembro desse react, Marquinhos. Eu lembro. Também lembro. A Júlia Luiza. Amo muito o canal de vocês. Hoje estou completando meus 18 anos. Parabéns. E daqui a 2 dias minha cachorra completa 1 aninho. Beijos, muito obrigada. Manda um parabéns em dog primeiro. Qual o nome dela? Dog, cachorrinha. Dog. Cachorrinha? Esse é o parabéns. Um Esse de vai ser mais parabéns. agudo, né, gente? Foi. E um beijo muito grande pra você, Júlia. Obrigado, Julinha. Muito repleto de muita saúde, muita paz, muita prosperidade nesse novo ciclo, tá? Amém. E a gente também tem mensagem do Andrei e da Giovana. Oi. Meninos, combinamos de assistir seus vídeos todos os dias nos cafés da manhã e da tarde. É. Amamos muito vocês, muito sucesso. Um grande beijo. Beijo, Aliás, gente. Obrigado pela companhia. a Giovana era que tinha voltado da viagem, tava assistindo sem o Andrei, lembra? Já que estão deu o assistindo bafafá os todo. vídeos
junto de novo. Um beijo pra vocês dois, viu? Muito obrigado. E ó, também veio uma mensagem do blog Coisas de Família falando assim que o filho dela, ele gosta muito de te ouvir imitar bichos e ele ama dinossauro. E agora manda um beijo pro dinossauro. Qual a espécie? Dinossauro. Qual é a espécie? A que você quiser. Tá, então eu vou fazer uma bem Jurassic Park. Vai lá. Amor! É aquele dinossauro que tem um pescoção? Sim! Sabe? Amor! Ficou igualzinho. Nossa, mandou bem, hein? Parece um canto de baleia, mas não é de dinossauro. Mas lembra baleia mesmo. Nossa, mas agora... mas você foi bem, menino. Porque baleia e dinossauro é primo. Ah, entendi. Tem essa questão. Vamos voltar aqui pro jogo. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Gente. A gente teve aí também um momento em que tava Alane, Davi e Matheus, onde a Alane fala que ela tava percebendo que o Lucas tava olhando muito pra eles lá. Ela fala assim, ele acha que vai pescar as coisas, ele não para de olhar, ele pensa que a gente é burro. Toda hora que eu olho pra ele, ele tá olhando. Ele acha que é observador, que vai catar informação. Ah, pelo amor de Deus, como se eu fosse moleca. É subestimar a inteligência dos outros e infantil também. Então ela observa que o Lucas tá olhando muito, né? Lucas que a gente sabe que sempre observou, né? Muito fofoqueiro. Muito. E ao mesmo tempo, o Lucas tá do outro lado conversando com a Fernanda ali, com outras pessoas, sobre ele perceber que a Alane apontou pra ele enquanto ela tava conversando com o Matheus e o Davi. E aí ela fala assim, ela deve estar falando do poder coringa, que eu devo mandar a ela se eu puder trocar as pessoas de paredão. E aí ele fala, e ela acertou. Então ele ri aí, comenta sobre isso. Se o poder for esse, né? O poder não é esse, mas eles estão aí conversando sobre. E aí, inclusive, o Lucas, no quarto gnomo, mais tarde, vai falar sobre esse ranço que ele tem da Alane. A Lady fala assim, você tá com um ranço surreal da Alane, né? Muito sério. Aí a Yasmin pergunta por quê? E aí o Lucas fala, porque ela é chata. Ela comprou uma parada do Davi contra mim que não existe. E aí ele comenta que ele tem ranço dela mesmo. E ele fala, inclusive, sobre a possibilidade de dar o anjo pra Lady. Sim. Ele fala que a Lady é a prioridade dele no jogo e que ele pretende dar essa imunidade pra Lady. Lembrando que o Lucas, ele é anjo e ele também tem o poder coringa. Mas ele não sabe que o poder coringa faz. Ele não sabe que o poder coringa vai poder dar uma imunidade pra alguma das pessoas que tá na mira do líder, né? O que acontece também, que foi outra coisa bastante falada com muito bafafá, foi a aproximação que tem acontecido nos últimos dias de Isabelle e de Matheus. A internet já vem chipando, todo mundo vem observando que eles têm tido mais brincadeiras. A gente já trouxe aqui em outros vídeos, inclusive. Observando. Voz do Além que comenta muito sobre isso. Chegou um momento ali na sala que estavam a Alane, a Beatriz e o próprio Matheus. E aí o que acontece? A Beatriz pergunta ao Matheus sobre isso. Eles estavam falando sobre o jogo, e aí a Beatriz fala, né, a gente tá em 5 com a Isabelle. Aí o Matheus fala, eu acho que a Isabelle tá se aproximando cada vez mais. Aí a Beatriz diz o seguinte, Matheus, desculpe falar. Eu vou falar porque eu sou cara de pau. Tem um clima entre você e Isabelle? Aí o Matheus diz assim, não, jamais eu vou ficar com outra pessoa. Eu fiquei com a Denisiane e eu respeito muito ela e eu deixei claro que lá fora nós vamos conversar. Agora deixa eu só falar uma coisa aqui. Deus me livre, supor coisa. Que isso, não tô aqui pra isso. Mas eu acho que ele respondeu muito de pronto. Ele respondeu rápido. Quando a Beatriz pergunta pra ele, ele já responde. Não tem nenhuma coisa de... tipo assim, me sugere muito que ele já pensou nisso. Ou que ele imaginava a pergunta que ela fosse fazer. Já pensou. Ou então ele já pensou nisso por ele mesmo, entendeu? Já tava com uma coisa ali na cabeça dele. Olha, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Aí o que a Beatriz então fala pro Matheus? Ela fala assim, porque às vezes eu sinto que a Isabelle parece que é como se não falo não gostar de homem e mulher. Não sei qual é o gostar, só ela está sentindo e pode falar. Mas eu sinto, principalmente com o Matheus, mas é como se ela quisesse se aproximar de você, mas ela relutasse com ela mesma. Eu não sei o porquê. E aí o Matheus comenta sobre estar brincando mais com a Isabelle e tudo mais. Mas eu diria que essa postura não vem só da Isabelle, vem do Matheus também. Essa coisa de ser reticente, assim, na hora de brincar, que a Beatriz levanta aí, é um tipo de brincadeira que as pessoas notam muito pelo fato deles serem pessoas que não eram próximas. Sim. Agora eles se aproximam. Que se votavam, eles se aproximam, só que existe, é como se tivesse um resquício dessa coisa antiga da votação, deles não se darem bem. Então é sempre uma brincadeira num lugar de uma brincadeira
espizinhando, né? Sim. Ah, você que é chato, você não sei o quê. Então as pessoas têm notado isso. Te odeio, mas te amo, né? Então a internet, junto com Voz do Além, vem muito falando sobre isso. A gente só tá vendo aí o que tá contestado. O Matheus fala assim, eu não tenho segundas intenções, sabe por quê? Eu vivi algo muito legal com a Denisiane aqui, algo diferente. Diferente, mas como eu deixei claro, a gente vai ver. Quem sabe ela já não tá até com outra pessoa lá fora, entendeu? Aqui dentro agora eu quero seguir. Falta um mês pra terminar o programa, eu não acho interessante. E outra é que eu curto bastante a Anne, e eu quero viver lá fora outras coisas, outras vivências. Então pro Matheus... que não dá nem tempo de desenvolver alguma coisa, sinceramente. Não. E eu acho que pro jogo, né, ele e a Denisiane tiveram aí uma experiência que não foi nem um pouco boa, nenhum pros dois, apagou os dois bastante do jogo. Então eu acho que também tem esse fator, né? Sim, por mais que os dois possam ter aí uma proximidade, ou talvez uma... um acha o outro bonito, sei lá qual é a possibilidade que existe, mas eu acho que não vai passar disso também não, eu acho que não tem tempo, inclusive, de desenvolver Isabelle também tem comentado muito com o Davi que ela tem sonhado muito com o ex dela, lá dentro da casa. O Davi até brincou com ela em relação a isso. E aí o que acontece? A gente tem então um momento no final da festa, já tava aí, já tinham tomado banho, tava ali na sala o Lucas e também a Pitel, quando o Lucas fala pra Pitel que talvez ele vai dar imunidade pra ela. Você percebe que o Lucas fala com a Lady, que talvez vai dar pra Lady, né, que a prioridade dele no jogo é a Lady, realmente eles são mais próximos de jogo, e fala com a Pitel que ele também acha que pode dar imunidade pra ela. Mas eu acredito que nessa hora aí que ele for falar com a Pitel, ele tava falando muito mais numa coisa de saber o que ela ia achar se ele fizesse isso, entendeu? Entendo. Não que ele vai dar de fato. E a Pitel fala o seguinte pra ele, não faz sentido você me imunizar, porque suas prioridades são muitas na minha frente. Aí o Lucas fala, mas a Yasmin não pode receber a imunidade, né? Yasmin pegou a consequência aí da prova do líder, que não pode ser imunizada em hipótese alguma. Sim. Aí a Pitel fala, mas ainda tem o Bin, tem a Lady, não faz sentido. A gente sabe aqui fora que o Lucas tem a imunidade do poder do anjo, que ele vai poder imunizar qualquer pessoa lá dentro. Que provavelmente vai ser a Lady. Que provavelmente deve ser a Lady, mas ele também tem a imunidade do poder Coringa, que ele não sabe ainda que existe. E a gente sabe que a Pitel está na mira. Sim. E ele pode usar só essa imunidade com quem está na mira do líder. No caso, ou Giovanna, ou Raquel, ou Pitel, ou Fernanda, ou Yasmin. Sendo que Yasmin não pode por conta da consequência da prova do líder. E a gente sabe que ele vai dar pra Pitel nesse caso. Sim. E ainda, se ele der pra Pitel, ele ainda vai possibilitar ela indicar alguém pro paredão. E eu acho que a Pitel puxa a Isabelle. Ela tem falado muito sobre isso. Eu acho que ela puxa a Isabelle. Só que assim... tudo vai se dar de acordo com a imunidade que ele distribuir no anjo. Sim. Se ele der a imunidade do anjo pra Pitel, depois ele só vai ter como alternativa de salvar da mira do líder Fernanda, Raquel ou Giovanna. Sim, verdade. Então vamos ver como isso vai acontecer, verdade. né? Aí ele tem a chance de colocar um paredão interessante ou um paredão painha, né? Só que ele não tá, ao mesmo tempo ele não sabe sobre isso, Não né? sabe. Não sabe. A Pitel aí comentou com o Lucas mais uma vez sobre a questão do jogo, sobre aquela questão dela ter observado as coisas, tá observando as coisas da Beatriz, isso ter ficado na cabeça dela. Ficou até a hora dela ir dormir, ela né? ficou E hoje ela vai acordar falando disso. Aí ela falou assim, depois de hoje pra mim já é indiferente. Vai pegando nas pequenas coisas, sabe? Ela falando em relação ao jogo. Não. E o Lucas fala, estranho, é estranho pra ser. Aí a Pitel diz, não é só isso. O Bin levantou a bola que ela foi a única coisa que fez coisa do Kawaii, que chamou novos influenciadores. E todas as outras coisas que envolvem, coisas pequenas. Ela pegando resquícios de outros momentos em que ela faz a Beatriz faz uma propaganda pro Kawaii e aparece no telão. Lá na festa dela. Lembra que o Kawaii levou uma câmera, os dummies entraram com câmera. Então, eles ficam observando essas coisas. E ela continua falando que às vezes pode nem fazer tanto sentido, mas aqui a gente vive de pequenos detalhes, então verdade. Tudo é grande. Eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, dando murro em ponta de faca. Eu não quero bater palma pra maluco, nem ser palco pra ninguém, nem fazer volume. Não quero, só não quero. Então Pitel tá muito desistente. Num outro momento aí o Lucas até tenta pegar no pé dela, ela fala, não, para de ficar pegando no meu pé. Sim. Aí ela sai pra lá, ela deita ali, ela pede pra ficar um pouco sozinha. O Lucas fala, deita aqui, vem. Ela fala, não, eu quero ficar sozinha. Num outro momento ela começa a chorar, ela chora, então você percebe que isso mexe muito com ela. Sim. Eu acredito que é uma série de fatores. Não acho que a questão da Beatriz seja a única, talvez a principal e talvez até mesmo a que esteja mais dentro do consciente da Pitel. Mas eu acredito muito que o fato do Lucas estar
falando sobre a insegurança dele no Anjo, a gente vendo essa movimentação, eu acho que isso também deve ter mexido muito com ela. Eu acredito, certeza, tá, gente? Isso é uma suposição minha. Que eu acho que talvez ela esteja com medo de ir ao paredão, no momento em que o Lucas vai receber isso, ou não, o vídeo ou não da esposa do Anjo, como ela pode estar sendo julgada aqui fora. Enfim, mais o fato dela perceber que tem pessoas favoritas e tá dentro de um jogo onde ela acredita que não tem futuro. Então eu acho que é um combo de coisas que eu acho que tem mexido bastante com a Pitel. E aí a única coisa que eu falo é Boninho age. Boninho age. Bota as músicas de todo mundo pra tocar, Boninho. Olha só. É igual pai e mãe. Pai e mãe tem que conhecer os filhos que tem. Não dá pra agir com todo mundo da mesma maneira. Mas ao mesmo tempo, é interessante esse exemplo que você trouxe. Ao mesmo tempo, se o seu pai ou sua mãe dá um presente pro seu irmão e dá um presente pra você, você olha e fala, nossa, o papel que o presente dele tá embrulhado é mais bonito que o meu. Olha pra você ver como a gente também faz isso. Essas teorias a gente também faz na nossa vida, É a grama do vizinho, né? É a grama do vizinho, exatamente. Depois a Yasmin chega aí na sala, né, conversa com a Pitel e tudo mais, e aí tem uma conversa da Yasmin com o Lucas, onde o Lucas comenta que o maior receio dele não é ser odiado pelo Brasil, é ser odiado pelas pessoas que ele ama. A Yasmin fala, mas as pessoas que você ama vão estar lá fora te esperando, elas conhecem você. E aí o Lucas diz o seguinte, que elas podem estar vendo eles fazerem coisas que elas nunca achassem que eles fossem fazer e dizer coisas que elas achassem que eles nunca fossem dizer. E que isso pesa muito pra ele tá muito inseguro em relação a isso. Ele até tem um momento que ele fica com a barriga um pouco doendo aí, né, e tudo mais. O pessoal até fala, você tá passando mal e não sei o quê. E a gente percebe que ele já sabe que é uma questão psicossomática, que tem muito a ver com o emocional, né? Com essa insegurança que ele já tá sentindo. E aí a Pitel relembra, nesse momento, o caso do Caio. Lembra o Caio Afiuni? Ele era do BBB 21, da Juliette. O Caio que era muito próximo do Rodolfo. A Pitel lembra quando o Caio ganha um anjo, né? O Caio ganhou vários anjos no momento em que ele ganha o vídeo da esposa e a esposa não fala eu te amo no vídeo. E o quanto o Caio ficou com isso na cabeça e o quanto prejudicou isso nele no jogo. Porque ele pensou, não, eu tô fazendo alguma coisa errada, ela não disse eu te amo e ficou com isso na cabeça. Que na época, lembra que a gente falava assim, era um código que ele tinha combinado com a esposa dele. As pessoas aqui fora até acharam dele isso. Não falou. Mas você vê que ele ficou muito mexido emocionalmente com isso, né? E aí eu vou sair. O quanto hoje pode acontecer isso com o Lucas quando a esposa dele não aparecer. Aliás, que lado que ele vai. A ex-esposa dele, a Camila, postou um story agora cedo comentando sobre isso. Que ela falou que ela vai jantar no almoço. Que ela quer ver muito como vai ser quando ela não aparecer. Eu tenho aqui, ó. Quando ela não aparecer. Quer que eu coloque Coloque aqui? o áudio aí pra gente ouvir, ó. Vou até botar o rosto dele. Da última festa. Esposa do Lucas. Né? Segue a suma máxima da minha hashtag. Ela colocou uma hashtag no story. Que não dá pra falar que é palavrão. P no C do Buda. Essa é a hashtag dela. Eita. Né? Porque Deus é fiel. E o bonito vai cair no paredão. Depositando minhas esperanças no Altíssimo. Eita. Certo? É isso. Ela não quer que ele se salve do bate-volta. Meus amores, o tombo, porque não vai ter vídeo, porcaria nenhuma. O tombo vem. E eu estou cogitando. Olha, eu estou cogitando fazer uma live depois. Gente! Ainda quer fazer live. Então é isso, pessoal. Bom dia. Bom dia. Sigamos o baile. Tô me preparando pra jantar na hora do almoço. Eita, jantar na hora do almoço. Então vem aí, é muita confusão, a gente vai acompanhando pra trazer pra vocês as notícias. Pode ficar tranquilo aí no seu domingo, entendeu? Que a gente tá aqui pegando todas as informações, porque a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo.